Shalom, paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de ter uma câmera mostrando para vocês o pessoal que está assistindo o culto aqui hoje. O pessoal não está se aguentando ficar em casa. Acho que deve estar sendo difícil para vocês também. Mas em breve, se Deus quiser, tudo isso vai passar e nós vamos poder nos abraçar, nos beijar, poder ter aquele contato gostoso, né? Que já é de costume. Que o Senhor, Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Nós estamos em dias nos quais Deus tem enviado os seus sinais para o seu povo. Para uns Ele tem pedido, pregue sobre arrependimento. Para outros Ele tem pedido, faça ato profético. Para outros Ele tem pedido, batalha espiritualmente. Eu não sei qual é a forma, o que Deus tem falado para você. Não sei o que Deus tem pedido para você, mas eu sei que nada do que Deus tem nos pedido vai contra um dos principais, que é a nossa santidade. Eu acredito que não existe oportunidade melhor de nós buscarmos a santidade em Jesus do que a qual nós estamos vivendo hoje. Pois nós estamos tendo a oportunidade de se entrosar com a nossa família. Não existe lugar melhor, e talvez um dos primeiros lugares que nós devemos começar o nosso ministério como cristão é no meio dos nossos familiares. A palavra de Deus em Mateus diz que quando Jesus ele separou os 12, ele enviou os apóstolos e a partir dali passou a pregar na cidade deles. Então ele sempre está nos ensinando que antes de nós queremos fazer uma revolução no mundo inteiro, nós temos que começar dentro da nossa casa, no meio dos nossos. Então eu quero compartilhar um versículo bíblico com vocês, em Romanos 12, que diz assim: 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Mesmo à distância, mesmo você estando na sua casa e não estando infelizmente presente aqui, eu acabei de ler inclusive uma mensagem que o rapaz dizia que o primeiro tópico é que você deveria se entregar para o seu culto da mesma maneira que você se entregaria no culto presencial. Só que tenho a certeza de que você, no meio da sua família, você se sente muito mais confortável, você está com o coração muito mais aberto, pois nesses dias Deus tem trabalhado no particular com você. Então que agora você consiga se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, como o altar do Senhor, como alguém santo, separado para uma adoração verdadeira diante de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, amém? Espírito Santo, nós te amamos, Pai. Nós queremos nos apresentar diante de Ti como sacrifício santo, agradável, vivo na Tua presença, Pai. E nós nos rendemos por inteiro diante de Ti, Deus. Nós Te adoramos em espírito e em verdade. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue construindo em nós um coração verdadeiro, um coração puro. Senhor, que o Senhor possa estar, meu Pai, colocando em nós um espírito reto. Senhor, construa o Teu amor dentro dos nossos corações, que nós possamos aprender a amar como o Senhor ama, que nós possamos, meu Pai, corresponder àquilo que o Senhor tem colocado em nós. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem nos chamado, mas que nós possamos estar atentos para que nós possamos dar uma resposta para esse chamado. Porque eu sei que se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos conectados, o Senhor vai nos chamar e esse chamado vai passar, porque nós vamos permanecer nos nossos objetivos pessoais.
Senhor, nós queremos dar uma resposta para Ti de maneira verdadeira. Nós queremos dar uma resposta para Ti com todo o nosso coração, Jesus. E nós sabemos que por isso nós precisamos continuar nos limpando das nossas ideologias pessoais. Nós precisamos continuar, Senhor, tratando os nossos corações, os nossos pensamentos, pois nós temos que ser renovados, meu Pai, em Ti, Jesus. Então, Senhor, que o Senhor possa estar nos transformando, que o Seu amor possa estar em nós, e não ao contrário, não é o nosso amor em Ti, mas sim o Teu em nós, Jesus. Muito obrigado, Jesus, e nós Te adoramos e Te rendemos louvor em nome de Jesus. Seu amor está ganhando forma. Seu amor está ganhando forma. Seu amor está ganhando forma em mim. Seu amor está ganhando forma. Seu amor está ganhando forma. Seu amor está ganhando forma em mim. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está
dando forma em mim. Ah, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, senão para te adorar, Jesus, para bendizer o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque a cada dia o teu amor tem tomado forma em nós. Muito obrigado, Senhor, porque a cada dia a tua palavra, Jesus, tem tomado forma em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus bondoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã, Pai. O seu amor está dando forma. O teu amor está dando forma em mim. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Digno és de ser adorado. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Eu sou teu. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, comparável.
és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és,
tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Mais uma vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus. Glórias. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, amém? Graça e paz, queridos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que você possa ser um instrumento de bênçãos aí para os seus, para sua casa, para sua família. Que você possa declarar isso. Diga aí para quem está próximo a você. Diga assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Você pode falar isso? Dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por você nos permitir entrar na sua casa. Obrigado por essa confiança de nos permitir entrar na sua casa para de alguma forma trazermos a arca do Senhor. Deus te abençoe. Eu quero também falar para você que permaneça, fica até o final. Você que talvez nunca entrou, nunca participou de uma congregação, né? Você talvez que nunca esteve numa, vamos dizer, uma igreja evangélica. Permita-se ser ministrado pela palavra do Senhor. Também eu quero falar para você que talvez faça parte de uma outra casa. Você que talvez faça parte de uma outra congregação. E talvez nesse mesmo horário esteja aí de forma simultânea tendo culto online da sua casa, da sua família, da congregação a qual você faz parte. Eu quero falar para você, prestigie lá na sua casa. Se está tendo simultaneamente, não nos assista. Assista lá na sua casa, valorize, honra a sua casa. São dos momentos de crise que nós somos provados na nossa fidelidade, na nossa lealdade. Então seja fiel com o seu pastor, seja leal com a casa que você serve. Então se está tendo culto nesse mesmo momento, na casa que você serve, eu peço a você, assista lá, valorize, honre. Eu quero dizer que existem muitos pastores que talvez não tenham essa facilidade de fazer transmissão ao vivo, mas até que deseja fazer isso. E você, filhos dessa casa, você que tem essa capacitação, você que tem essa habilidade, ajude lá a sua congregação, ajude o seu pastor, sabe? Ajude a casa que você serve. Mais uma vez, são nos tempos de crise que a nossa fidelidade, a nossa lealdade e a nossa honra são provados. Eu posso falar que eu sou leal, eu posso falar que eu sou fiel, eu posso falar que eu honro a minha casa. É nesse tempo, né? É quando as crises me provam, quando as crises provam a minha fidelidade, a minha lealdade, a minha honra. Amém? Amém, queridos? Eu espero que você entenda, não me leve a mal, mas vamos trazer vamos adotar, ou vamos começar a viver, vamos restaurar essa cultura de fidelidade e lealdade. O seu pastor, a sua casa precisa de você. Amém, querido? Então hoje, graças a Deus, mais um dia que nós podemos aí compartilhar da palavra do Senhor, como eu estou sempre dizendo, de uma forma nova, para mim particularmente, de uma forma inédita. Mas hoje eu quero convidá-lo a trazer aí uma reflexão e que a palavra do Senhor possa penetrar nas nossas entranhas, para que possamos atentar ao que o Senhor está falando conosco, ao que o Senhor está sinalizando, aqui que os céus está nos demonstrando. E por vezes nós estamos aí desapercebidos, por vezes nós estamos aí alienados, por vezes nós estamos distraídos daquilo que é o propósito, daquilo que é a direção, daquilo que é a voz, daquilo que é o comando, daquilo que é a estratégia de Deus para nós, para esse tempo. Porque eu tenho certeza que Deus está falando, Deus está bradando para nós nesse tempo. Digo mais, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso que eu vou te dizer. Deus já nos falou ontem, Deus já nos falou no passado. Talvez nós não nos tivéssemos aí apercebidos, mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Então eu quero falar hoje sobre isso.
E se eu posso trazer um tema para essa mensagem, eu diria que o tema seria sinais. E eu já quero desafiar você a abrir a tua Bíblia. É interessante que você pegue a sua Bíblia, que você manuseie a sua Bíblia. É interessante que você pegue a sua Bíblia e manuseie a sua Bíblia. Vou repetir para frisar, para penetrar. É interessante que você pegue a sua Bíblia e manuseie a sua Bíblia. Quero começar com o texto em Isaías, capítulo de número 42. Isaías, capítulo 42. Anote, confira, afira a palavra. Isaías capítulo número 42, no versículo 9, diz assim: Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpra, eu revelo a vocês. Vou ler mais uma vez. Diz assim: Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Olha que esse texto está falando, olha que o profeta Isaías está nos dizendo, que antes do Senhor cumprir qualquer coisa, antes do Senhor fazer qualquer coisa, Ele nos revela. Ele anuncia coisas novas, e antes dele cumprir, e antes dele executar, Ele nos anuncia, Ele nos avisa. Olha que maravilhoso esse cuidado do nosso Pai para conosco. Ele antecipa os fatos através de uma informação, através de uma revelação. O Senhor, a Bíblia, nós vamos ver para frente que o Senhor, Ele tem o prazer de nos confidenciar os seus segredos. A Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo de número 6, que antes do dilúvio, que era uma coisa nova, antes de Deus trazer esse dilúvio, Ele trouxe essa revelação para Noé. Gênesis capítulo 6, no versículo 17, Ele vai falar assim: olha Noé, eu vou trazer o dilúvio. Para Noé era uma coisa nova, era uma coisa inédita, mas antes de Deus trazer, antes de Deus cumprir, Ele trouxe essa revelação, Ele trouxe esta informação para Noé. Olha Noé, eu vou trazer o dilúvio. Amós capítulo 3, versículo 7. Anote, leia. Amós capítulo 3, versículo 7. Diz assim: certamente eu, Senhor, o seu Deus, não farei coisa alguma sem antes revelar os meus segredos aos meus servos, os profetas. O texto diz: certamente, preste bem atenção, certamente eu não vou fazer nada sem antes revelar os meus segredos aos meus servos, aos profetas. Então esse texto, ele consolida com o texto de Isaías 42. Deus, antes de destruir Sodoma, Deus, antes de trazer o juízo para Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que Ele e seus anjos, eles passam de frente da tenda de Abraão. Está em Gênesis capítulo 18. E ele ali, naquele momento, ele traz uma promessa para Abraão, uma promessa que Sara, ela vai engravidar. Mas no versículo 17, Gênesis capítulo 18, no versículo 17, tem algo muito interessante que diz assim: olha, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Então preste atenção, o intento de Deus era já trazer um juízo para Sodoma e Gomorra. Ele passa em frente da tenda de Abraão, ele libera uma promessa de uma posteridade. Ele diz ali que daqui a um ano Sara vai engravidar. Mas eu tenho para mim que ele já está se retirando, mas ele fala: peraí, eu não posso esconder o que eu vou fazer. Eu não posso esconder, eu não posso ter segredo com Abraão. Isaías capítulo 41 vai falar que Abraão é amigo de Deus. Tiago vai falar que Abraão é amigo de Deus. Então Jesus está falando assim, Deus está falando assim: olha, eu não posso esconder do meu amigo Abraão aquilo que eu vou fazer. Você consegue entender? Então Deus nos traz uma revelação, Ele antecipa os fatos, não para nós apenas saber, mas para nós nos movimentarmos. A Bíblia fala que esta informação trouxe para Abraão uma intercessão. Ele começou a interceder por aquela cidade, por os habitantes daquela cidade. Então você e eu, nós precisamos compreender e ter uma certeza:
Deus, Amós 3:7, Deus certamente não faz nada sem antes avisar os seus segredos aos seus servos, os profetas, aos seus amigos. Então nesse tempo, queridos, nesse tempo talvez de crise, nesse tempo de anormalidade, seja o tempo de você tornar-se amigo de Deus. Talvez seja o tempo de você buscar intimidade com Ele, a ponto de você ser chamado de amigo de Deus. A Bíblia fala, queridos, que em Gênesis, no versículo 19, capítulo 19, versículo 14, abre aí, também é muito interessante isso aqui. Deus então ele vai em direção a Sodoma e Gomorra para trazer o juízo para aquela cidade, para aqueles habitantes. E ele encontra, Ló. E no versículo 14, olha que diz: então saiu Ló e falou com seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém eles pensaram que Ló estavam brincando. Isso que diz o texto. Foi dito, porém eles pensaram que Ló estava brincando. Então, queridos, muitos de nós, muitos talvez de vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, estão brincando com as revelações que Deus tem trazido para nós para esse tempo. Os genros de Ló, eles entraram numa condenação junto com Sodoma e Gomorra, não porque eles não foram alertados, e sim porque eles não deram crédito à palavra. Olha que forte isso. Pelo fato deles não ter dado crédito à palavra, eles acabaram entrando no juízo de Deus sobre aquelas cidades. Então, queridos, é tempo de nós pararmos de brincar, é tempo de nós pararmos de fazermos chacotas com a palavra de Deus, é tempo de nós pararmos de fazer piadas com a palavra de Deus e começarmos a atentar aquilo que Deus está nos sinalizando. Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele tem sinalizado algumas coisas no seu coração. Assim como Deus tem sinalizado algumas coisas no meu coração, eu tenho certeza disso. Mas o que você tem feito com isso que Deus tem sinalizado no seu coração? O que você tem feito com as informações que Deus tem trazido para você? Talvez vocês estejam brincando, talvez vocês não estejam levando a sério. Talvez vocês não estão dando o devido crédito, assim como os genros de Ló. Pelo amor de Deus, vou repetir, eles pensaram que Ló estava brincando. E quantos não estão levando a sério a palavra de Deus, queridos? Isso é muito sério. E o juízo que houve, que também alcançou os genros de Ló, também pode nos alcançar. Mas por quê? Porque nós não temos ouvido a palavra? Não é por isso, porque hoje, graças a Deus, há uma enxurrada de liberação de palavras. Mas talvez porque nós não estamos dando crédito, talvez porque nós estamos brincando. Abre aí também a tua Bíblia no Salmo de número 25, versículo 14. Salmo número 25, versículo 14. Olha que diz: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. De novo, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que Deus tem te dito, querido? O que Deus tem falado para você? Quais são os segredos que Deus tem confiado a você? A Bíblia fala nesse texto que para que Deus possa confiar os seus segredos, há uma necessidade que nós venhamos temê-lo. E o interessante é que dentro desses princípios do Senhor revelar os seus segredos, quando Jesus ele começa o discipulado com os seus, ele começa revelando os segredos de algo que estava por vir. Há um texto em João capítulo 14, versículo 29, que diz: olha, eu estou dizendo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis. Eu estou dizendo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Depende da tradução, depende da palavra.
Infelizmente eu não quero falar sobre isso, mas também não posso deixar de dizer isso. Hoje tem muitos profetas do presente. Olha, estão declarando o que está acontecendo. Não, queridos. Olha o que o texto diz. Olha, estou dizendo agora, antes que aconteça. Então eu pelo menos tenho recebido muitas mensagens. Olha, fulano profetizou isso. Olha, fulano. Irmão, para. Vamos parar de brincar com a palavra do Senhor. Vamos dar crédito à palavra real, à palavra verdadeira. Mas uma coisa é verdade. Se Ele diz será que você pode dizer isso? Se Ele diz Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ele sempre fala antes que aconteça. Ele sempre fala antes que aconteça. Então, voltando aqui, ele chama os discípulos, ele comissiona os discípulos e começa a falar, e ele começa a ensinar, e ele começa a trazer uma revelação daquilo que está por vir. Só que muitas vezes, assim como os discípulos, nós não conseguimos captar e entender a maneira que Deus fala. Jó capítulo 33, versículo 14, diz assim, entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Vou ler novamente. Entretanto, a verdade, e essa é uma verdade inquestionável, é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. É que às vezes nós estamos habituados, nós estamos acostumados, Deus está sempre falando da mesma forma. E quando Deus muda a sua maneira de se expressar, quando Deus muda a sua maneira de trazer uma revelação dos céus para nós, nós estamos tão acostumados com a maneira que nós não conseguimos captar, nós não alcançamos a outra forma dele se expressar. Mas a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Então, queridos, Deus, Ele traz os discípulos. Já deixa sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 8. Jesus, ele traz os discípulos e começa a confiar nos discípulos, ele começa a trazer segredos para os discípulos. A Bíblia fala em João capítulo 13, versículo 19, que ele antecipa o traidor. Ele diz assim, fala a mesma coisa em relação ao traidor, no que sentido? Que ele fala antes de acontecer. Então, se você ler lá João capítulo 13, você vai ver que ele antecipa a traição. E o engraçado é que por 3 vezes Jesus, ele prediz, ele ensina de uma maneira clara aos discípulos, aqueles a qual ele comissionou, aqueles a qual ele chamou para estabelecer um discipulado profundo, um discipulado com base em revelações extraordinárias, um discipulado com base em downloads que só com Jesus eles poderiam ter, poderiam viver, eles poderiam presenciar. Mas é isso que eu quero trazer para você. Até então, esse momento foi uma espécie de introdução. Agora que eu quero aprofundar através da vida dos discípulos, para que eu e você, nós não incorremos neste mesmo erro, mas que nós venhamos ficar atentos ao sinal, que nós venhamos ficar atentos aos sinais dos céus, que nós venhamos ficar atentos à voz do Yeshua, porque Deus está falando. Fala para quem está do seu lado aí, fala para ele assim, Deus está falando. De uma forma ou de outra, Deus está falando. Queridos, atentai-vos. Ouça o que o Espírito tem declarado, tem, gritado às igrejas. Eu não falo igreja física, eu falo igreja, pessoas, pedras vivas, eu e você. Deus tem gritado um propósito para nós, sobre nós, através de nós. Mas muitas vezes nós parece que nós nos colocamos como surdos, como desentendidos. Então, você já abriu aí a tua Bíblia no capítulo 8 de Marcos? Versículo 31 diz assim. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes. Presta atenção. Jesus estava ensinando eles que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse.
Versículo 32. E isto ele expunha claramente. Jesus falava abertamente. Jesus estava falando abertamente sobre algo que estava por vir. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus estava ali naquele momento pedagógico. Jesus estava naquele momento de ensino. O rabi estava ensinando os seus discípulos, mas aquela matéria era algo que não era fácil de ouvir. Jesus estava falando de morte, Jesus estava falando de sofrimento, Jesus estava falando de rejeição. Mas Jesus estava falando de uma verdade: olha, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Jesus então chama os discípulos e começa a falar assim: olha, é necessário, mas Jesus não falou assim, de uma maneira para trazer ali menos choque. Jesus não falou assim de uma maneira, branda, para que eles entendessem. Não, o texto fala assim: olha, Jesus, ele expressava essa paixão que ele atravessaria de uma forma clara, de uma forma rasgada, de uma forma violenta. Ele disse assim: olha, é necessário. Ele disse: olha, é necessário, olha, que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que o Filho do Homem seja rejeitado, que o Filho do Homem morra, mas preste atenção, ao 3º dia ele ressuscitará. Mas os discípulos, eles não conseguiam alcançar essa expressão, eles não conseguiam alcançar essa revelação, porque ela era muito pesada, ela era muito forte, ela era muito violenta. O texto fala que ele se expressava de uma maneira muito clara, de uma maneira muito rasgada. Talvez como no momento eu esteja expressando para vocês, de uma maneira muito, muito rasgada. Mas eles não alcançaram. Jesus fala claramente, mas eles não entendem, a ponto de Pedro, ele chama Jesus, ele chama Jesus ali no canto. E na tradução, na Bíblia King James, fala assim que Pedro, ele começa a censurar. Esse mesmo texto na BKJ vai estar exatamente essas palavras. Pedro começa a censurá-lo energicamente. Pedro fala, não sei o que, mas Pedro não concorda. Pedro não concorda de forma alguma com aquela revelação daquilo que está por vir. Pedro não está entendendo. Ei. Pedro, ele não está entendendo o propósito. E ele começa a querer repreender Jesus. Ele começa a querer censurar Jesus. Porque essa é uma característica daqueles que não entendem a necessidade de morrer para um propósito. Essa é a características, ou uma das características, daqueles que não entendem o que é sofrer pelo propósito, o que é ser rejeitado pelo propósito. Então ele começa a censurar, ele começa a questionar. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus está conversando com Pedro. Ele se vira, ele olha para os discípulos e repreende a Pedro. Jesus fala assim: olha, afasta-se de mim, Satanás. Jesus, ele não estava censurando exclusivamente a Pedro, ele se dirigiu a Pedro, mas ele olhou para todos. Porque eu entendo, penso eu, que todos estavam de comum acordo com Pedro. Todos não conseguiam captar a necessidade de morrer para um propósito. Eles talvez não conseguiram entender o sinal que para viver os desígnios de Deus há necessidade de morte. Então Jesus, ele fala assim: olha, afasta-te de mim, Satanás. E o interessante é que na Bíblia, nesse mesmo texto, em Mateus 26, vai falar assim que Jesus fala para Pedro: afasta-se de mim, Satanás, para mim você é uma pedra de tropeço. Afasta-se de mim, Satanás,
porque para mim você é uma pedra de tropeço. Está aí no versículo 23. Ou seja, o que seria uma pedra de tropeço? Olha que Jesus fala: porque vocês não levam em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, se eu fazer uma ponte, se eu fazer uma ligação, então eu posso aqui me atrever a dizer que pedra de tropeço são aqueles que não levam as coisas de Deus a sério, porque eles estão muito presos às coisas dos homens. São aqueles que estão presos a este plano, estão presos, sabe, às necessidades humanas, às circunstâncias, e não estão ligados ao entendimento das coisas de Deus. Então Jesus fala assim: olha, afasta-se de mim, porque você não pode se tornar Satanás adversário. Pedro, você não pode se tornar o meu adversário para um cumprimento de um propósito. Você consegue entender? Se você está entendendo aí, escreva um amém aí, porque a equipe técnica, abre um parênteses, estou aqui com o Jefferson, com o Anderson, com a Kétila, com o Guto, com a sua esposa, com a Gabi, com o Eric, com o Daniel e com o Luan. Então, se você até então tem entendido, diga um amém aí, que a equipe técnica está me sinalizando aqui, porque talvez você não esteja entendendo até agora. Então eu vou dizer mais uma vez: pedra de tropeço são aqueles que não levam em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. São adversários que estão mais focados em suas necessidades, suas comodidades, estão mais focados no seu comodismo do que cumprir e satisfazer a vontade de Deus. Não estão atentos aos sinais. Fala para quem está do seu lado: fique atento aos sinais. Porque pedra de tropeço é aquele que não consegue entender uma realidade dos céus. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim: olha, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam. Glórias, glórias, aleluia. Então os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Agora eu quero te perguntar, diante dos sinais que Deus tem te dado, você tem inclinado para que lado? Você tem pendido para que lado? A sua balança tem pendido para que lado? Para as coisas da carne, para as coisas naturais, ou para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus? Isso que vai definir, isso que vai te definir, ou talvez isso que vai definir a eternidade, ou o lugar da eternidade, da sua eternidade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e elas não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meu Deus! Então não adianta eu e você queremos falar com uma pessoa que, sabe, ela tem uma mentalidade natural, ela tem uma mentalidade carnal. Não tem como eu querer discorrer com essa pessoa sobre as coisas do Espírito, que para ela é loucura. Para ela é loucura, então ela não vai entender nada, ela vai te chacotear, ela vai te desprezar, porque para ela é loucura, ela não alcançou. Por quê? Porque ela ainda não alcançou uma mente espiritual, ela ainda não entrou numa plataforma espiritual. E cabe a mim, cabe a você a estender as mãos para essa pessoa e falar assim: olha, vem ser louco comigo no reino do Espírito, vem enlouquecer comigo diante das coisas de Deus. Precisamos prestar atenção aos sinais. Olha, infelizmente, você pode estar sendo uma pedra de tropeço por propósito de Deus. Infelizmente, você pode estar se colocando, ou se levantando, ou se posicionando como um adversário para as coisas do eterno. Será que você pode dizer: eu não, eu estou ligado no Espírito? Será que você pode dizer: eu não, eu estou conectado no Espírito? Será que você pode dizer: não, eu não sou da carne, eu sou do Espírito? Será que você pode dizer isso? Eu digo isso. Eu digo isso. Eu não sou adversário, porque eu estou conectado com o meu Pai. Eu não sou adversário, porque eu quero viver de acordo com o propósito do meu Pai. E para nós sairmos, queridos, nós podemos até começar bem,
Mas para nós sairmos do foco, é muito fácil. Me lembra aqui a história de João Batista, João capítulo 1. Fala que João era um cara extraordinário, nasceu para cumprir um propósito e cumpriu. Não estou aqui desmerecendo João o Batista, porque ele cumpriu o propósito. Abre aí João capítulo 1, vamos entender um pouco. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos parar por aqui por enquanto. Preste atenção, hein? Preste bem atenção para você não perder a conexão. Não a conexão com a internet, a conexão da revelação. João, ele vê Jesus vindo e ele testifica: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele viu Jesus, ele reconheceu: peraí, aquele é o Yeshua, aquele é o Messias, aquele é o Cristo. Versículo 30. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado em Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ela. João Batista falou assim: olha, eu vi o Espírito descer sobre ele, pousar sobre ele. João falou assim: eu vi isso. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Essa é a declaração, esse é o testemunho de João Batista. Como eu disse, João estava totalmente conectado com o propósito. João estava totalmente conectado com os sinais dos céus. João estava totalmente atento. João naquele tempo era o chapado de Deus, ele era o louco de Deus, porque ele era o profeta de uma ministração: arrependei-vos. E essa ministração de João Batista, e essa ministração de Jesus é a ministração para esse tempo: arrependei-vos. Essa é uma ministração atual: arrependei-vos. Eu poderia ficar aqui só dizendo: arrependei-vos, 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 porque esta é a palavra do momento. Então João, esse cara ousado, ele disse: olha, ele é o Filho de Deus. Então João, ele estava conectado com o Pai, estava alinhado com os céus. Eu quero acreditar, assim como você e eu. Profetiza para quem está do seu lado, ainda que não seja uma verdade, mas declara, vai que Deus cumpre na vida dele. Fala assim: olha, você está alinhado com os céus. Mas, queridos, diga assim: mas o ter, eu sempre falo na casa, o ter é muito fácil. O ter é fácil, o manter é que é difícil. Infelizmente, por um determinado momento, João se deixou levar pelas circunstâncias. O que você está dizendo? Aquele que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que disse: olha, eu vi o Espírito de Deus descendo e pousando sobre ele. Aquele que disse: olha, ele é o Filho de Deus. Mateus, no capítulo 11, versículo de número 2, fala assim: olha, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava por vir? Ou devemos esperar outro? Entende? Consegue entender? Aquele que declarava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vi. Aquele que falava assim: olha, eu vi o Espírito descer sobre ele, pousar sobre ele. Ele é o Filho de Deus. Eu não o conhecia, mas eu vi. Ele se deixou levar pelas circunstâncias. Agora ele estava preso.
Aí ele começa a ter dúvida. Olha, você realmente, manda os discípulos, vão lá perguntar, será que realmente é ele que haveria de vir? Porque eu estou aqui preso, e ele não está fazendo nada. Nas entrelinhas, tá, queridos? Não está escrito isso. Peraí, mas como que o Cristo, o Messias, o Filho de Deus está aqui nessa terra, e eu, o precursor, aquele que preparou o caminho, estou preso? Queridos, para Deus estar no controle, você não pode estar no controle da situação. Para Deus estar no controle, você não precisa entender a situação. Que muitas vezes para você, a sua vida, você fala assim, olha, Deus não me ama, ou Deus me esqueceu, sabe por quê? Porque você quer estar no controle da situação. Então o mesmo que ora, fala assim, olha, Deus é tremendo, é o mesmo que fala, peraí, será que Ele realmente é Deus na minha vida? Aquele mesmo que levanta as mãos e adora e chora, é aquele mesmo que no secreto ou de forma pública fala, peraí, será que Deus é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Queridos, eu e você precisamos entender uma coisa: andar com Jesus, caminhar com Jesus, ter intimidade com Jesus, requer renúncia, requer literalmente a perca do controle. Esse é o caminho. Quando Jesus repreendeu Pedro, afasta-se de mim, Satanás, adversário. Jesus, ele fala assim, olha, versículo 34, ainda em no capítulo 8 de Marcos. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse, na Bíblia King James fala assim, olha, então convocando a multidão, Jesus desafiou e disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que ensinamento difícil Jesus estava trazendo para os discípulos. Primeiro ele começa a se expressar que para ele viver um propósito ele precisa morrer, ele precisa sofrer. Depois ele fala, olha, para você me seguir, você precisa se abnegar, você precisa se negar, você precisa trazer um fuzilamento para o seu eu. Se você quiser me seguir, se você quiser parar de ser meu adversário, a mensagem de Jesus era, você precisa morrer, você precisa se negar totalmente. O ensino de Jesus era pesado, mas era uma verdade. O ensino de Jesus era muito violento, porque o ensino de Jesus não era uma massagem para o nosso ego, e sim um massacre para o nosso eu. E nós estamos acostumados com essas mensagens que massageiam o nosso ego, quando na realidade o propósito de Jesus é trazer um massacre para o nosso eu, fuzilar o nosso eu, aniquilar o nosso eu, colocar o nosso eu no paredão e liberar o fuzilamento. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a mensagem de Yeshua para mim e para você. Esse é o sinal daqueles que verdadeiramente querem andar com Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quantos querem? Quantos querem de verdade caminhar com Jesus? E a Bíblia fala, dando continuidade, eu acredito que os discípulos saíram dali meio que tontos. Que pedagogia é essa? Que ensino é esse? Aí a Bíblia vai falar, continuando no capítulo 9, e no Mateus, em Marcos capítulo 9, continuando no 9, e em Mateus 17, que Jesus, ele fala assim, olha, eu quero dar um ensino pessoal, particular com você, Pedro.
Tiago e João, vocês três, vem comigo. E a Bíblia fala que ele, Jesus, os leva ao cume de um monte. Está aí nesse capítulo 9 e em Mateus 17. Chega lá, a palavra do Senhor diz que o rosto de Jesus começa a brilhar como o sol, e suas roupas se tornam brancas, tão brancas como a luz. E os discípulos ficam maravilhados, eles ficam impactados. A palavra de Deus diz assim que Pedro, ele fala assim: olha, que bom estar aqui. Que bom estar aqui, olha, permita-me construir 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Só que o interessante é que quando, a Bíblia fala que quando Pedro está falando, ele é interrompido e ele ouve uma voz, eles escutam uma voz que diz assim: ó, este é meu filho amado, ouçam-no. Olha que eles ouvem no céu, do céu, perdão. Olha que experiência fantástica, olha que sinal espetacular. Eles estão ali e eles ouvem uma voz que diz: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Queridos, eles saem dali, sabe, assim, impactados. E o interessante é que Pedro, ele estava falando, mas ele foi interrompido. Para de falar e começa a ouvir Deus. Para de falar um pouco, para de fazer planos, porque Pedro está fazendo plano. Olha, vamos fazer aqui 3 tendas, e Deus dá uma cortada nele, Deus corta ele e vai dizer: olha, este é meu filho amado, a ele ouve, ouça-no. Só que a continuação do texto me dá a entender que eles ficaram impactados por aquilo que eles viram, mas não deram crédito para aquilo que eles ouviram. É isso mesmo. Eles ficaram impactados com aquela transfiguração, mas o mais importante, que era dar ouvidos à voz, eles não deram crédito. Vamos aí no capítulo, versículo 30. Traz aquela água ali para mim, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 30. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Entendeu? Ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da morte ressuscitará. Versículo 32. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Jesus continua a sua pedagogia, falando da sua paixão, falando do seu propósito. E mais uma vez, ele inquire os discípulos dizendo: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da morte ressuscitará. E eles não compreendiam isto. Caramba, eles, além de não compreender, eles ficaram com medo, constrangidos de perguntar. Como formação, eu sou professor, hoje não mais praticante, vamos dizer assim. Mas uma coisa que um professor, sabe, não gosta, pelo menos um bom professor, é que os alunos não assimilam a informação, mas também não questionam. Entende? Porque para o professor, para ele ter ali a avaliação, se o aluno entendeu ou não, há a necessidade de uma troca. Há uma necessidade, sabe, de perguntas e respostas. Olha, você compreendeu? Só que eles não compreenderam o propósito de Jesus, mas eles não perguntaram. E o pior,
E o pior está por vir. Olha o que diz o texto. Versículo 33. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Pô, Jesus acabou de ensinar algo para eles. Talvez a realidade era: poxa, o que o mestre estava querendo nos ensinar, hein? Qual era o ensinamento? Do que ele está falando? De morte? Que o filho do homem vai ter que morrer nas mãos do homem? Mas não era isso que eles estavam conversando. A Bíblia fala no versículo 34, porque eles se calaram, porque no caminho eles estavam discutindo quem era o maior. Conseguem entender, queridos? Muitas vezes Deus está nos sinalizando, mas nós estamos nos distraindo em meio a tanta besteira, em meio a tanta bobagem, querendo ser o maior, que acabamos perdendo uma conexão daquilo que é o importante. Irmãos, olha, durante esse tempo, onde todo mundo está publicando as suas lives, onde todo mundo está fazendo ao vivo, tem muita coisa interessante, mas tem tanta besteira, mas tem tanta coisa que não tem nada a ver. Eu falo, meu Deus, por que as pessoas perdem tempo? E o pior, segura aí, sabe por quê? O pior não é aquele que faz, o pior é aquele que ouve. O pior são tantos quanto aquele que ouve, sabe? E muita gente fala, meu Deus. Então muitas vezes, sabe, ao invés de nós estarmos preocupados com aquilo que Deus está nos sinalizando, com aquilo que Deus está nos falando, com aquilo que Deus está nos mostrando de uma forma clara, de uma forma violenta, nós estamos preocupados em quem é o maior. Nós estamos preocupados em quem tem razão. Nós, sabe, nos desconectamos muito fácil. Nós saímos da rota muito rápido. Jesus sabia, né? Jesus sabia. Mas o silêncio deles testifica a condenação deles mesmos, porque o silêncio deles mostra que eles estavam fora do plano. Porque quando Jesus pergunta para ele: peraí, olha, eu vi vocês conversando no caminho. Vocês estavam falando sobre o quê? Qual que era o assunto? Era concernente ao reino? Vocês estavam falando de coisas produtivas? Vocês estavam falando da minha morte? Vocês estavam falando do meu plano redentor? Vocês estavam falando, sabe, do Pentateuco? Vocês estavam falando de Abraão? Vocês estavam falando de Moisés? Vocês estavam falando de Isaías? Vocês estavam falando de Jeremias? Vocês estavam discorrendo sobre a Bíblia? Qual que era o assunto? Porque vocês estavam tão presos. Qual que é o assunto? E eles ficaram em silêncio. Aos filhos da casa, eu sempre falo isso. Peraí, mas vocês falaram de Jesus quando vocês se reuniram, mas qual que era o assunto, qual que era a pauta? Eu ouvi de um apóstolo, de um querido que é o Job, que ele fala assim: olha, que se as conversas dele não tiver Jesus, é infrutífera, não vale de nada. Ei, faz uma análise aí. Tendo por base, vamos colocar como padrão, as conversas fora de Jesus, ou as conversas fora do reino, não valem de nada. Quantas conversas suas são produtivas? Nós falamos de pandemia, nós falamos de Bolsonaro, nós falamos de Dória, nós falamos de Marcos Mello, nós falamos de imposto, nós falamos de saúde, nós falamos de educação, e nós falamos de fome, nós falamos de pandemia, nós falamos de conspiração, e nós falamos de guerra, nós falamos de vírus, nós falamos de bactéria ali. E Jesus? Falamos de tudo. E Jesus? E Jesus, querido? E Jesus? E o povo, irmão, meu Deus, Jesus. O povo sai do foco muito rápido. Antes no Facebook, internet, era só pandemia, pandemia, pandemia. Agora é só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Daqui a pouco volta a pandemia, daqui a pouco é Bolsonaro, daqui a pouco é Dória, e daqui a pouco... E Jesus? E o que eles ouviram no monte da transfiguração? Este é o meu filho amado. Ouçam tudo o que ele diz. E Jesus está falando de paixão, de propósito. Eu falo da paixão dele, do propósito dele, da morte dele, da crucificação. E os discípulos estão discorrendo quem é o maior.
Será que você pode dar um tapinha assim, sabe aquele tapinha bem em quem está próximo a você? Depois você higieniza a mão com álcool. Dá um tapinha nele e fala assim: não seja tolinho. Os discípulos ignoraram o ensinamento de Jesus para perder tempo com futilidades. Oh Jesus, meu Deus, como diz meu amigo profeta Robinho, meu Deus. Abra aí Marcos capítulo 10. Versículo 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Os discípulos estavam apreensivos. Jesus chama eles de canto e fala assim: olha, eu preciso ensinar para vocês. Eu preciso que vocês prestem atenção nos sinais. Eu preciso que vocês ouçam a minha voz. E Jesus começa a falar de uma forma bem clara: olha, eu vou ser zombado, vão cuspir na minha cara, vão me bater, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Jesus, ele estava falando de um propósito. Jesus estava mais uma vez trazendo uma clareza, tentando trazer um entendimento, tentando inculcar nos seus discípulos a necessidade de se movimentar, de ser direcionado por um propósito. Jesus estava tentando inculcar nos seus discípulos a necessidade de ouvi-lo, porque ele estava antecipando algo que estava por vir. Jesus estava dando sinais a eles. E sabe o que os discípulos, sabe qual foi a resposta que os discípulos deram a Jesus? Eles estavam em busca de um trono. Versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? Eles responderam: permita-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Irmãos, eles não estavam preocupados com o propósito, eles estavam preocupados com a recompensa. Muitas vezes nós seguimos a Jesus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos dar, pelos benefícios, pelo favorecimento. Jesus estava explicando a necessidade de um propósito para eles, mas eles mais uma vez não entenderam. Jesus estava mostrando, sinalizando um sinal, porém mais uma vez eles não entenderam. E quando você vai lá para o fim de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, você vai ver que de fato acontece aquilo que o mestre predisse. De fato, Jesus, ele está inserido em um propósito imutável. De fato, Jesus, ele está determinado, convicto a cumprir aquilo que foi profetizado a seu respeito. Ele não desistiu. E abra aí agora em Mateus capítulo 28.
Você que está anotando, depois você lê tudo para você entender esse final. Porque de fato Jesus, ele foi preso, ele foi açoitado, zombado, cuspiram na cara dele, bateram nele, tiraram as suas vestes, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, o crucificaram, o furaram, ele morreu, ele foi sepultado, e nós já estamos aqui no terceiro dia, porque Jesus, ele frisava, e ressuscitará ao terceiro dia. E em Mateus capítulo 28, no versículo 5, vamos ler o versículo 1 para que você possa entender. Mateus capítulo 28. E passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, mas presta atenção nesse versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. O anjo fala para as mulheres: olha, ele ressuscitou como ele tinha dito. Jesus, ele criou uma plataforma, ele declarou, ele profetizou, ele ensinou os seus discípulos. Ele falou assim: olha, eu estou trazendo para vocês uma realidade, mas uma realidade futura, mas preste atenção naquilo que eu estou te falando hoje, porque essa realidade que eu estou declarando hoje, ela vai se concretizar. E o anjo fala assim: olha, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como eu acabei de dizer a vocês. Então as mulheres, elas ficam eufóricas. Mulheres, elas adoram contar uma novidade. Eu estou aqui com duas aqui. Então hoje você olha, vão e fala para os discípulos, irmãos, elas foram assim, sabe, alegres, porque Jesus havia ressuscitado conforme ele disse. Agora vamos entender qual que foi o comportamento daqueles que ouviram, qual foi o comportamento daqueles que caminharam com Jesus, qual foi o comportamento daqueles que Jesus dava sinais, Jesus dava evidência. Jesus dava evidências. Vamos ver qual que foi a resposta que eles deram. Então eu acredito, as mulheres saíram correndo, não sei qual é a distância, e chegaram lá diante deles afoitas. Abra aí Marcos capítulo 16. Versículo 10. Aí elas chegam lá e, partindo ela, foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, eles estavam tristes e choravam, porque eles não entenderam o sinal, porque eles não deram crédito à voz. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, sabe qual foi a posição deles? Não acreditaram. Diga: meu Deus, eles não acreditaram. Você consegue entender isso? Deus está bradando, Deus está falando, Deus está sinalizando, Deus está evidenciando, Deus está se manifestando, mas tem aqueles que ainda não acreditam. Eu acredito que as mulheres chegaram ali todas eufóricas, ansiosas, porque elas queriam compartilhar as boas novas, mas elas ficaram decepcionadas, porque eles não corresponderam a uma realidade dos céus. Porque quando você não acredita, você não está correspondendo a uma realidade dos céus. Mas levante suas mãos e fala assim: graças a Deus, porque Ele sempre nos dá mais uma chance.
Graças a Deus, porque Ele sempre nos dá mais uma chance. Olhe comigo no versículo de número 12. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho do campo. Está falando do caminho de Emaús, Lucas 24. Indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Jesus se manifesta para mais 2, e eles chegam os discípulos e falam assim: olha, Ele ressuscitou. Mas eles não deram crédito, não creram. Meu Deus. Quantos sinais Jesus tem evidenciado para nós? Quantos sinais, queridos? Para você de forma particular. Sai do cenário mundial, sai do cenário global. É você e Ele. Quantos sinais Ele tem te dito? Quantos sinais Ele tem te mostrado? Quantos sinais Ele tem, manifestado? Quantas vezes Ele tem te dito de forma clara, de uma forma violenta, mas você ainda não acredita, mas você ainda não crê. Versículo 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus aparece, mas Jesus traz uma palavra de correção, de exortação. Peraí, vocês são incrédulos. Jesus, Ele repreendeu a incredulidade. Jesus, Ele repreendeu a dureza do coração dos seus discípulos, que caminharam com Ele, que ouviram Ele, que foram ensinados por Ele, mas ainda assim não deram crédito à palavra, não deram crédito aos sinais, não deram crédito às evidências. Isso é para mim, isso é para você. Jesus nessa hora está repreendendo a nossa incredulidade. Jesus está repreendendo a sua incredulidade. Jesus está repreendendo a dureza do seu coração, que não conseguem ver Jesus nas pequenas coisas. Você pode dizer aí: meu Deus. Você pode dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Digita aí. Isso é uma forma de se expressar, de profetizar. Digita aí: meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa incredulidade. Tenha misericórdia das nossas distrações. Tenha misericórdia das nossas motivações. Tenha misericórdia da dureza dos nossos corações. E até quando, querido? Até quando você vai caminhar dessa forma? Até quando você vai caminhar em parte acredito, em parte desacredito, em parte desacredito, em parte acredito? Até quando você vai caminhar com esse coração duro, esse coração de pedra, que a palavra não penetra, que os sinais não penetram, que a realidade de Jesus não penetra, que o sacrifício da cruz não penetra e não entra, e você não consegue entender, por conta da dureza do seu coração? Mas nós falamos, Amós capítulo 3, versículo 7, Isaías 42, 9, Salmo 25, Ele, Jesus, o Mestre, Ele tem o prazer de nos avisar, de sussurrar os seus segredos, antes que as coisas se manifestem, antes que as coisas aconteçam. Abra aí, em Atos, já estou encerrando, é o último texto. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo de número 1, versículo 9. Aleluia. Vou ler só o versículo 9, tá? A partir do versículo 9. Depois você lê todo o contexto aí. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista de todos, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos céus. Vou ler de novo, perdão.
Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os seus olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá de modo como vocês o viram subir. Esses 2 homens, esses 2 anjos, então você olha, da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. Da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. E este é o sinal, porque ele já nos sinalizou, porque ele já nos disse, porque ele já nos alertou. Mas ali também uma exortação. Mas por que vocês continuam olhando fixamente para os céus? Por que vocês estão distraídos? Ouçam o que eu estou dizendo. Que nós não sejamos como os discípulos Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Nós ficamos impactados com aquilo que nós estamos nós estamos vendo, mas nós desprezamos aquilo que nós estamos ouvindo. Então ele falou assim: olha, por que vocês estão com os olhos fixos? Não se distraia, porque ele vai voltar. Esse mesmo que subiu, ele vai voltar. E este é o sinal. Ele já declarou, ele já disse, e ele vai cumprir, porque a palavra de Deus, ela é uma verdade, e aquilo que ele disse e o que está escrito se cumpre, você querendo ou não, você acreditando ou não, você com a sua incredulidade ou não, você com o seu coração duro ou não, aquilo que está escrito, aquilo que ele disse e vai acontecer. Se ele diz que ele vai voltar, pode ficar tranquilo que ele vai voltar. E eu quero que ele volte. Como eu desejo isso. Como eu desejo isso. E você? Está preparado? Agora de uma forma global. Olha a sua volta. Olha a sua volta. Olhe a sua volta. Eu sei que muitas coisas precisam ainda acontecer. Muitas coisas ainda precisam acontecer. Porém, você está preparado? A Bíblia fala que ele virá como um ladrão, mas isso não é para nós. Só para aqueles que estão distraídos, para aqueles que estão despreparados. Mas para mim e para você que crê no nome dele, que crê nessa palavra, não pode nos pegar de surpresa, porque os sinais são evidentes. E o maior sinal da sua volta não é aquilo que está acontecendo ao nosso redor, não é aquilo que você está vendo, não é aquilo que você está assistindo nas redes, nos noticiários. O maior sinal é o que está escrito. O maior sinal é o que está escrito. E se está escrito, querido, vai acontecer. Se está escrito, vai acontecer. Você não quer saber de sinais? Vai ler a Bíblia. Você quer saber de sinais? Vai ler a Bíblia. Os sinais, querido, não vai estar na televisão, não vai estar do seu lado. Vai ler a Bíblia. O maior sinal está na palavra. Tudo que você precisa está escrito aqui. Tudo que você necessita está escrito aqui. A sua provisão está escrito aqui. O seu descanso está aqui. O seu controle emocional está aqui. Para de buscar fora aquilo que está dentro da palavra. Amém? Talvez você ficou, nossa, o pastor vai falar de sinais do fim do mundo. Eu quero falar desse sinal aqui. Desculpa se eu decepcionei você, mas o sinal está aqui, ó. Esse é o sinal. Este é o sinal. É isso aqui que você tem que levar a sério. É isso aqui que você tem que acreditar. Cuidado para você não ser um xarope, ficar bitolado em tantas coisas que foge à palavra. Cabecinha normal. A palavra de Deus, ela que é a verdade. Quer entender?
A Bíblia fala que Daniel, ele discerniu os fatos, os tempos, foi através da palavra. Através da palavra. Amém, queridos? Amém? Arrependei-vos. Se arrependa. O que a Bíblia nos sinaliza? A Bíblia nos aproximação com o Yeshua, Filho de Deus. É isso que a Bíblia nos sinaliza, querido. Mas como nós podemos vencer tudo isso? Através da graça que nos foi concedida. E querendo Deus, se Deus permitir, tomara que até lá as coisas já estejam normalizadas. Mas se não, nós estaremos aqui, se Deus permitir, no próximo domingo, falando sobre a graça, na verdadeira graça, e não naquilo que nós estamos transformando a graça, porque nós estamos pegando a graça de Deus e transformando numa verdadeira desgraça. Mas isso é para os próximos capítulos, isso é para o próximo domingo, presencialmente aqui, se Deus assim o permitir, ou através dos meios aí online. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar a Deus. Se arrependa, querido, se arrependa. O que Deus tem falado para você nesse tempo? O que Deus tem falado para você nesse tempo? Talvez você esteja com uma dureza tão grande no seu coração que você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Você está tão preso à sua vontade, ao que você quer, que talvez você esteja sendo uma pedra de tropeço, um adversário do propósito que Deus tem para a sua vida, do propósito que Deus tem para a sua família. A Bíblia fala, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. E o seu coração, ele não vai ser amolecido pelas minhas palavras. O seu coração, ele vai ser endurecido. Amolecido pela palavra do Senhor, pela manifestação do Espírito. Permita-se ser ministrado por Deus. Então, aonde você está, você que, sabe, não tem dado crédito para a voz de Cristo, você tem que brincar, porque talvez você que está me ouvindo, você tenha ouvido tanto, olha, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida, Jesus tem uma obra na sua vida, mas você, assim como os genros de Ló, está levando tudo na brincadeira, mas isso não é uma brincadeira, isso é uma verdade. Ele te ama. O sacrifício dele na cruz foi por você também. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus, querido. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. A vida que você precisa está nele. Então o Anderson começou abrindo aqui o culto, que Deus tem sinalizado algumas pessoas a entender os sinais de formas diferentes. Uns têm clamado, outros têm feito atos proféticos, outros têm se arrependido, outros têm intercedido. Deus tem dado porções a cada um. Qual é a porção que Deus tem te dado? Se arrependa, volte para Jesus. Você que estava longe dos caminhos dele, é com você mesmo que eu estou falando. Você que estava longe dos caminhos dele, você que estabeleceu um distanciamento dele, volta para ele. Volta para ele. As mãos deles estão abertas, os braços deles estão estendidos, só esperando você corresponder, só esperando você dar voz, a sua voz, só esperando você dar voz, a sua voz, e entender os sinais, que chegou o tempo de Jesus, o tempo da igreja verdadeira, o tempo da igreja se manifestar em amor e arrependimento. Fica de pé em nome de Jesus e vamos adorar a Ele.
celestial. Habitarei contigo toda eternidade. Vou subir para o lar celestial. Habitarei contigo toda eternidade. Então está próximo, eu sei, em breve voltará. Eu vou subir para o lar celestial e habitarei contigo toda eternidade. Eu vou subir para o lar celestial e habitarei contigo toda eternidade. Então vem, 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 mas em ti queremos. Vem, vem, Expresse isso. Expresse esse desejo. Expresse esse desejo. Vem, 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 mas de ti queremos. Desce o céu, os céus na terra. 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 Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É nesse nome que está sobre todo nome, nesse nome que cremos, por isso declaramos e profetizamos. Encontra em nós corações sedentos, corações desejosos da Tua presença, de ouvir a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, corações abertos para um tempo de conserto, para um tempo de alinhamento, para um tempo de ajuste, Senhor, para um tempo de arrependimento, para um tempo de renovação, para um tempo de purificação, para um tempo de santificação, para um tempo de quebrantamento, de dependência do Senhor e no Senhor, Pai. Nos leva, Senhor, a entrarmos, ó Deus, nesse livro de dependência, nesse livro de intimidade, Senhor, em cada casa, Senhor, em cada governo, Senhor, levanta homens fortes, homens valentes, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que executam o sacerdócio, que protegem as suas casas, Pai, que declaram a palavra, Senhor, que estão atentos aos sinais dos céus, ó Deus, que defendem os seus, Pai, que creem, ó Deus, na Tua palavra, Senhor, que se firmam na Tua palavra, Senhor, que se estabelecem na Tua palavra, que constroem em cima da Tua palavra, porque a Tua palavra é uma verdade, que possamos estar atentos, que possamos estar atentos à Tua voz, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós, Senhor, tira de nós, ó Deus, toda essa impressão, todo esse entusiasmo, Senhor, que nós temos com as coisas, ó Deus, mas que possamos, ó Deus, não nos desapercebermos, ó Deus, da voz, que possamos estar ligados à voz do Teu Espírito, Senhor, que brada, Senhor, que vem, Senhor, de forma violenta, ministrando aos nossos espíritos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que cada um, Senhor, possa ser ministrado, ó Deus, pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que cada um possa ter experiências pessoais com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, nós queremos, ó Pai, adotar a expressão de Mateus 6,6, ó Deus, onde, Senhor, o Senhor possa se revelar a nós, ó Deus, de uma forma profunda, de uma forma violenta, encontra em nós, ó Pai, ouvidos sensíveis, ó Pai, ouvidos sensíveis, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai.
a ouvir a tua voz, a sentir a tua presença, Senhor, a estar atento. Em nome de Jesus, Pai, cuida, Senhor, cuida de nós, cuida das famílias, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, cuida dessas famílias, ó Deus, que nos tem ouvido, Pai, que nos tem prestigiado, que nos tem permitido entrar nas suas casas, Pai, que a paz do Senhor que excede todo o entendimento, Senhor, possa estar sobre as casas de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te abençoo, querido, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua parentela. E antes de eu liberar você, mais uma vez, valorize, honre a casa sacerdotal que você serve, valorize a sua igreja, dê valor ao esforço dos seus pastores, dos seus líderes, sejam fiéis. Se tiver simultaneamente lives de outras igrejas, de outras congregações, de outros pastores, de outros líderes que não são os seus, por favor, não faça isso. Não dê mais crédito a eles do que aquele que cuida por você, aquele que zela por você, aquele que quando dá uma dor de barriga você liga para ele, aquele que quando você tem alguma dificuldade você liga para ele. Talvez seja o tempo de você começar a dar mais honra aos pastores que você serve do que os pastores da internet. Amém, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus. A congregação, a família Fluir das Águas, já estou com saudades de vocês, de estar juntos. Quero chamar você daqui, vem aqui à frente. Espera aí, vamos ver se a gente está com o número pessoal. Vem aqui, aparece aqui. Pode vir. Nós somos uma parte da família. Estamos dentro de um protocolo, né? A gente não está a 1 metro de distância, mas amém. Deus está... Deus te abençoe. Em breve nós estaremos juntos em nome de Jesus. Assim que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Santo Espírito esteja contigo, sobre a sua casa, sobre os seus familiares, não apenas hoje, mas para todo sempre, até a sua volta. Em nome de Jesus, a igreja que crê diz: cuida dos seus pais, cuida dos seus avós, zele por eles, em nome de Jesus. Deus te abençoe.